E aí, Bionerds, beleza? Professor Vinícius chegando, passando agora para a gente começar mais uma videoaula. E o assunto de hoje é muito curioso e gera muita dúvida para os alunos de vestibular, tá certo? O conteúdo de hoje vai ser Sistema BO e Fator RH. Hoje eu estou mais esperto que a produção, já vou soltar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar esse conteúdo justamente entendendo um ponto importante. Nós precisamos compreender como funciona o sistema ABO e o fator RH. Os dois estão interligados, certo? Já vimos um conteúdo no vídeo passado, tá certo? Que eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá certo? Que vai ter muita base para o que a gente vai ouvir hoje, beleza? Então, pessoal, este conteúdo é muito importante para que a gente compreenda, certo? Sobre as transfusões de sangue, tá certo? Vamos falar muito sobre isso na aula de hoje, tá certo? E o que é exatamente o primeiro tópico desse conteúdo, que é o sistema BO. O sistema BO, ele nada mais é do que a influência relacionada ao teu tipo sanguíneo, certo? Algumas pessoas sabem qual é o seu tipo sanguíneo, outras não. É muito importante para que a gente saiba, tá certo? Justamente porque assim, a gente espera que nunca aconteça, né? Mas se porventura acontecer um acidente, alguma coisa, né? Ou que você precisa de uma transfusão de sangue, é muito importante que você saiba o seu tipo sanguíneo e o seu fator RH, tá certo? Então, pessoal, para que a gente conseguisse conhecer as informações que temos hoje, foi necessário várias pesquisas antes, no passado, tá certo? E o pioneiro dentro das pesquisas que envolvem os tipos sanguíneos, certo? É um pesquisador, um cientista, que tem um nome estranho. Perdoem a falta da pronúncia aqui do professor que vos fala, mas o nome dele é Carl Lindsteiner. Não bonito. E justamente este pesquisador, lá por volta do século XX, observou algumas discrepâncias, algumas diferenças entre os tipos sanguíneos, tá certo? Em que ocorre o processo de aglutinar. Mais para frente a gente vai entender o que é aglutinar, ok? E foi justamente por isso que começaram a classificar os grupos sanguíneos, tá certo? Hoje se conhece os 4 grupos mais conhecidos, certo? E até hoje, na espécie humana, os únicos, né? São os tipos A, B, AB, O. Justamente. Esses 4 tipos sanguíneos são os que compreendem a espécie humana, certo? Justamente após este avanço científico, foram observadas, notaram que alguns conceitos foram bem importantes para a gente abordar. E qual é o conceito? O primeiro conceito. O primeiro, dentro do sistema BO, é de aglutinina, certo? E o outro é de aglutinogênio, beleza? Então, são termos que vão aparecer constantemente para o sistema ABO. Então, pessoal, foram observadas essas estruturas, tá certo? Localizadas, obviamente, no sangue, né? E divididas da seguinte forma: no plasma sanguíneo e nas hemácias, tá certo? E o que vem a ser a aglutinina? A aglutinina são anticorpos que vão se juntar com os
aglutinogênios localizados nas hemácias, certo? Beleza? No sistema ABO existem 2 aglutinogênios e 2 aglutininas, certo? Então, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Já as aglutininas são aglutinina anti-A e anti-B. A gente vai compreender isso, certo? Gente, se, por exemplo, uma pessoa tem um grupo sanguíneo do tipo A, certo? O que é que vai acontecer? Qual é o seu aglutinogênio? A. E quem vai ser sua aglutinina? Ou seja, quem ele não vai se juntar, quem ele não vai se misturar? É o tipo B. Ou seja, ele vai ter o que a gente chama de anti-B. Resumindo, vai ser anti-B, ok? E por ser anti-B, ele vai se chocar. Nesse choque não vai acontecer a união. Ou seja, uma pessoa que tem sangue tipo A não vai poder doar sangue para uma pessoa que tem tipo B, por conta do seu tipo sanguíneo, da sua aglutinina e do seu aglutinogênio, certo? E uma pessoa que tem o sangue tipo B, qual vai ser o seu aglutinogênio? B, lógico. E se for, qual é a sua aglutinina? Que ele não vai se misturar? É o oposto. Se o A é anti-B, o B vai ser anti-A, é claro, certo? E se for o tipo sanguíneo O? Gente, ele não vai aglutinar, não vai ter nenhum tipo de aglutinogênio, nem A, nem B, tá certo? Ou seja, ele não vai poder receber de nenhum dos dois, tá? E se a pessoa tiver o sangue tipo AB? Aí ela é sensacional, porque ela vai ter anti-A e vai ter anti-B, vai ter os dois. Consequentemente, ela vai poder receber todos os tipos sanguíneos, certo? Então, nessa pegada, a gente entende o seguinte, que uma pessoa que tem um sangue tipo A só pode doar sangue para uma pessoa que tem tipo A. Outra que tem tipo B só pode doar para quem tem sangue do tipo B. Outra pessoa que tem sangue do tipo O só pode doar sangue para outra que também só tem tipo O. E a pessoa que tem tipo AB pode doar somente para quem é do tipo AB. Mas e receber? Essa é a grande dúvida da galera, tá certo? O sangue tipo A só pode doar e receber do tipo A. A pessoa do tipo B pode receber sangue do tipo B e doar sangue para uma pessoa também do tipo B, certo? E uma pessoa que é de sangue tipo AB, ela pode doar apenas para quem tenha sangue tipo AB, mas por não ter nenhuma aglutinina, por não ser nem anti-A nem anti-B, ela pode receber sangue do tipo A, pode receber sangue do tipo B e pode receber sangue do tipo O, independente do fator RH, se é positivo ou negativo, tá certo? Mas já vai uma dica aqui, certo? O fator, ou o tipo sanguíneo AB positivo é o que a gente chama, vai falar, mosquito, atrapalha a minha aula, rapaz. O sangue tipo AB, o sangue tipo AB positivo
é o que a gente chama de receptor universal. Como assim? Todos os tipos sanguíneos ele aceita. É como se ele fosse Totaflex. Aceita álcool e gasolina, certo? E o tipo O? O tipo O negativo, ele consegue doar para todos os integrantes do grupo. Todos os tipos sanguíneos, o tipo O negativo consegue doar, certo? Mas só recebe do tipo O negativo, beleza? Então, quem tem o tipo O negativo é chamado de doador universal. Por quê? Ele consegue doar sangue para todos os outros tipos sanguíneos. E é o tipo de sangue raro, certo? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que seja do tipo O negativo. E é o que mais precisam em bancos de sangue, certo? Então, se você, certo, que é doador, uma vibe muito bacana, né? Porque você doa sangue, salva vidas, tá certo? Se você tem vontade, mas tem medo, gente, é algo extremamente seguro, tá certo? Não tiram seu sangue inteiro, certo? Não estou fazendo propaganda nenhuma, né? Por enquanto, né? A gente espera que em breve faça, mas por enquanto a gente não faz ainda nenhum tipo de propaganda, mas a gente fala pelo bem da vida. E vamos agora falar sobre fator RH, certo? E o que é fator RH? Você já sabe? Se você ainda não souber, professor Vinícius vai dizer isso agora. E é de extrema importância, tá certo? Porque o sistema BO está diretamente ligado ao fator RH. E por estar diretamente ligado ao fator RH, o mesmo cientista Landsteiner, junto com um outro cientista também com um nome bem estranho, tá certo? Que é o Weiner, por volta do ano de 1940, começaram a fazer experimentos, tá certo? Com uma espécie de macaco do gênero Rhesus, por isso o nome RH, e após a retirada do sangue deste animal, colocava o sangue do animal em um coelho, e este coelho, após a ingestão, começava a gerar anticorpos. A grande maioria do sangue que entrava no organismo aglutinava, tá certo? Ou seja, não se juntava, não se unia. Por que isso acontece? Porque no sangue do macaco existe um antígeno, certo? Que as cobaias elas produzem de forma instintiva anticorpos contra esse sangue que foi recebido, certo? Então, galera, isso foi chamado, né, de fator anti-RH. Tranquilo? Então, depois que ocorreram as observações, justamente nessas pesquisas, fizeram a mistura do soro, ou seja, retiraram do sangue do coelho e injetaram no ser humano. O que é que acontece? Desses experimentos, cerca de 85% dos casos, o sangue ele aglutinou, tá certo? E apenas 15% não aglutinaram. O que isso quer dizer? Aqueles que aglutinaram, eles se chamaram de RH positivo, certo? E aqueles que não aglutinaram são chamados de RH negativo. E o que isso influencia diretamente? É claro que vai influenciar. Por quê? Se o fator RH for
por exemplo, negativo, o nosso sangue, certo? Ele não vai aceitar um fator RH positivo. O fator RH está diretamente ligado ao sistema BO, como disse anteriormente, para que ocorram os procedimentos de transfusão sanguínea de forma correta, certo? Um exemplo: se uma pessoa com um fator RH negativo recebe sangue de uma pessoa que tem o fator RH positivo, o que é que vai acontecer com essa pessoa? A princípio, nada, tá certo? Mas não fisicamente, externamente, mas internamente vai acontecer uma revolução, um turbilhão de sensações, tá certo? Como assim? Pelo fator RH ser positivo da pessoa que está doando, quando a célula perceber, vai gerar anticorpo. É natural, algo que não conhece. E por gerar anticorpos, vai acontecer de que, pelos anticorpos serem os enfermeiros, ou seja, aqueles que vão socorrer de forma rápida, de forma imediata, eles não vão distinguir se aquilo é bom ou ruim. Eles vão atacar, tá certo? Agora, se for algo bom, positivo, não vai ter problema nenhum, vai poder passar. Como o fator RH é positivo do doador, mas o da pessoa é negativo, então o que vai acontecer? Vai produzir anticorpos, fator anti-RH. Lembra do anti-A e anti-B? Pronto, vai ser do mesmo princípio. Fator anti-RH, tá certo? E se houver uma nova transfusão de sangue, como os anticorpos têm um processo lento de desenvolvimento, aí nessa segunda oportunidade, aí não vai ter boquinha para ninguém. Por quê? Quando acontecer isso, os teus anticorpos já estarão de prontidão. Então, a tua célula, o teu anticorpo vai envolver o sangue e vai destruir as hemácias do sangue do doador. E neste processo de destruição vai acontecer o que a gente chama de hemólise. Ou seja, a sua célula morre. Por consequência, você também. E a mãe possui um fator RH negativo, certo? Mas o embrião ou feto que está dentro em formação tem um fator RH positivo, este vai gerar um fenômeno, tá certo? Que é chamado de eritroblastose fetal, tá? Não necessariamente no primeiro filho vai acontecer isso, mas os anticorpos vão surgir e vão envolver aquele embrião, e nesse processo de envolvimento vai provocar de forma natural o aborto, certo? Ou seja, muitos casos de aborto espontâneo são por eritroblastose fetal, tá certo? Então fica aí esse registro importante, certo? Que o fator RH é determinante em muitos casos para as transfusões de sangue, mas também durante as gestações, certo? Se o fator RH da mãe for positivo, não tem problema nenhum o fator RH do filho ser negativo, tá certo? Não tem problema nenhum. Agora, se a mãe tiver um fator RH negativo, aí sim é um problema sério, tá? Porque o primeiro, se o filho também tiver fator RH negativo, não vai ter problema algum. Mas se ele tiver fator RH positivo, se for o primeiro, como ela vai começar a produzir anticorpos? Os anticorpos, como eu já disse antes, ocorrem, no caso, eles se desenvolvem de forma lenta. Pode ser que o primeiro filho nasça, mas a partir do segundo isso não vai acontecer, tá certo? Então, chegamos ao final de mais um vídeo, tá certo? Se vocês gostaram,
cliquem no sininho para receberem mais vídeos como este, tá certo? São feitos com muito carinho e com muito esforço, beleza? Compartilhem, se inscrevam no canal, tá bom? Valeu, gente! Fui!